Falabella, você está vendo aqui. Estou vendo Quantidade perfeitamente. de gente, hoje você... Aqui o negócio tá bom, a turma grande, 60 alunos no total, viu? Eu estou vendo, como se diz aqui no Rio, um arruma de gente. Uma arruma de gente. Olha Oswaldinho aí. Você está vendo Oswaldinho aí na prancha ou não? Sim. Viu? Oswaldinho é um grande surfista, viu? Amigo. Bom, então, pessoal, boa tarde. Pronto. Já conversaram demais, agora está na hora de prestar atenção, viu? Então, hoje nós temos a grande satisfação de ter o professor Eduardo Falabella. Professor Eduardo, professor da UFRJ, foi muito tempo do CENPES, nessa parte de refinaria, biorefinaria, G2L, esse negócio todinho. Eduardo Falabella possui grande conhecimento. Então, mais uma vez, a gente pede para ele vir abrilhantar com sua palestra, para vocês verem o que é que tem de mais moderno hoje dentro dessa área. E o professor Falabella se dispôs logo de cara para fazer essa palestra para vocês. Pena que não é uma palestra presencial, mas eu tenho certeza que vocês vão ter bom proveito dessa palestra. Mais uma vez, Eduardo, muito obrigado e fica à vontade para... Imagina, meu amigo. Você sabe que um pedido seu, para mim, é uma ordem. Nós somos amigos há muitos anos, né? Muito obrigado. Fica à vontade. Bom, e aí, Oswaldo, bota aí a tela, então. Já está. Eu não vejo. Dá para colocar para ele também. Você consegue ver. Tem que colocar para compartilhar lá. Tá bom. Só um minuto, peraí. Aqui, né? Oi? Tá. Agora quem tem que compartilhar sou eu. É você que tem que compartilhar. E foi bem lembrado, porque senão as pessoas que estão assistindo não veem também. Você entrou numa tela infinita aí. Calma. Agora já está. Vê se foi. Para mim foi, tranquilo. Eu consigo ver. Eles conseguem ver? Espera aí. Só um minutinho. Oswaldo, você está mais abestado do que eu, viu? Eu sou abestado mesmo, isso eu já sabia. Ajuda aqui, que esse negócio que tem uma... Matheus, corre ali, Matheus. A gente está pedindo pedido. Caiu a tela infinita. Sim, é porque fechou. Né? Não sei por que fechou. Aí, ele tá vendo agora? Não, mas aqui Eu vejo perfeitamente. Pronto, perfeito. Então tá bom. Então vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Passa a pouco. Tá dando certo. Pode começar, professor. Posso começar? Bom, gente, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês nessa universidade de que eu gosto tanto, né? Nesse estado onde eu tenho família e amigos muito queridos, e nesse momento acaba de tocar para mim uma porcaria de uma propaganda que eu já não aguento mais para vender coisas, entendeu? Eu bloqueio e eles voltam. Mas, enfim, é uma alegria estar aqui, tá? Eu vou... O que é, Afonso? Foi aqui. Tá. Não, é uma alegria estar aqui, como eu disse. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Esse tema que eu vou falar hoje é um tema muito querido, ao qual venho me dedicando bastante nos últimos tempos, né? Vocês sabem bastante bem também que hoje em dia nós estamos nessa busca de ter combustíveis cada vez mais verdes, tá? E essa é uma visão
que a gente tem que ter hoje em dia com relação ao refino tradicional, tá? Bom, o que houve aí, Oswaldo? Saiu? Ah, tá tudo certo. Não, para mim não está aparecendo, não. Não tem ninguém pedindo para entrar, não. Ah, tá bom. Pode ir lá. Posso ir? Pode. Tá. Acho que. Agora. Passou? Eu queria ver se alguém estava tentando entrar. Desculpa. Tem esse problema também. Quando alguém tenta entrar, às vezes bloqueia. Bom, então vamos adiante, né? Eu vou começar. Na verdade, os meus amigos aí sabem que, além de engenheiro químico, eu sou poeta e sou membro da Academia Brasileira de Poesia. Então, eu vou começar com um poema que não é meu, um poema do grande Pablo Neruda, prêmio Nobel, tá? Que deu para a gente digamos, um alerta, né? Nesse poema que está aí no próximo slide. Anda, quem é que está Só um minutinho. pilotando isso aí? Sou eu que estou pilotando, já passei, já estou vendo o poema aqui. E aqui não aparece para mim. Aqui no computador do Oswaldo também não está aparecendo, não. Bom, agora apareceu. Apareceu e aqui desapareceu. Vai para trás, Oswaldo, vai para trás. Não, vai para trás. Pronto. Então, esse poema do Pablo Neruda diz assim, né? Átomo, ponha-se a nosso serviço e, em vez das cinzas mortais de tua máscara, em vez dos infernos desatados de tua cólera, em vez da ameaça de tua terrível claridade, entrega-nos tua sobrecolhedora rebeldia para os cereais, teu magnetismo desencadeado para fundar a paz entre os homens. E assim, não será inferno tua luz deslumbrante, senão que felicidade, matutina esperança, contribuição terrestre, né? Então esse é um alerta para todos nós que somos profissionais da química e que temos trabalhado com a força do átomo, né? Ou seja, com as transformações químicas, tá? Então eu deixo aqui esse alerta que não é meu, que é de Pablo Neruda. Esse trabalho que eu vou apresentar aí para vocês é um trabalho que eu venho realizando já há alguns anos, tá? Eu, hoje em dia, sou professor honorário da Universidade Chinesa do Petróleo e tenho interagido bastante com o pessoal da China nessa linha de gerar combustíveis com uma carga verde, tá? Por meio do coprocessamento. Então, vamos adiante, por favor. Então, vai lá, pode botar. Isso aí é só o que eu vou falar hoje, né? Eu vou fazer uma introdução, vou falar de coprocessamento, vou falar dos óleos vegetais, tá? Vou falar dos bioóleos, tá? E vou tecer algumas conclusões para vocês. Vamos adiante. Bom, como pode ir clicando, por favor, aí, Oswaldo. Oswaldo ou Afonso, não sei quem está. Como a indústria do refino hoje em dia? Falta um ainda. Né? A indústria do refino ela se divide em 5 segmentos. Na verdade, a indústria de óleo, né, de petróleo, ela tem 5 segmentos: exploração, produção, transporte, distribuição e refino propriamente dito. Tá? Então, hoje em dia, nós temos que trabalhar com esses 5 segmentos. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Não. Bom, mas se a gente pensar um pouquinho, o que vem acontecendo? Vai para o próximo, Afonso.
essa indústria do petróleo, né, ela vem sofrendo uma série de ataques, né? Todos vocês sabem que a indústria do petróleo vem sofrendo vários ataques. E, para atender às demandas que nós vimos tendo no mundo, tá? E aos nossos detratores, nós vamos ter que, na verdade, fazer frente a vários desafios, tá? Ok? E quais são os desafios que a gente tem? São esses, né? Os principais desafios da indústria do refino no futuro são esses seguintes. Ah, gente, eu esqueci, tá? Queria pedir desculpa. Hoje em dia eu já preparo tudo em inglês porque fica mais fácil, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, não hesitem em me interromper, tá? Eu sou um professor que gosto de ser o mais claro possível, tá? Então, se alguma eu estou falando em português, o slide está em inglês, mas qualquer dúvida, por favor, não hesitem em conversar comigo e interromper, tá, Oswaldo e Afonso? Bom, quais são os principais desafios que a gente tem, né, no refino do futuro? Nós temos uma regulação ambiental cada vez mais rigorosa, né? Todos nós vemos nas bombas de gasolina, por exemplo, combustível S10, quer dizer, com menos enxofre, né? Nós temos uma demanda crescente por combustíveis mais limpos, tá? Nós temos a globalização. Quer dizer, hoje em dia a gente não pode mais dizer, não, o Brasil vai ser assim e acabou-se, né? Isso é uma enorme tolice, né? O Brasil está inserido no mundo, assim como todos os países, e a gente tem que seguir, sem qualquer sombra de dúvida, uma regulação que é, hoje em dia, mundial e abrangente, né? Outra coisa é que nós temos que produzir derivados de óleos que estão cada vez piores, tá? Então, a nossa matéria-prima, que é o petróleo, está cada vez pior, né? E esse é um ponto. Por quê? Porque nós precisamos comprar aquilo que encontramos, né? Outra coisa, eu tenho uma incerteza a respeito da escolha do consumidor, e cada vez mais, tá? O que eu vou querer? Eu quero um carro que se mova a gasolina, eu quero um carro que se mova a álcool. Eu estava semana retrasada na Europa num evento, e os carros todos que eu peguei, todos os Uber que eu peguei, todos eram elétricos, tá? Então, qual é a escolha do consumidor? E ainda tem aquele que diz assim, não quero nem carro mais, tá? Sequer quero carro, tá? Bom, há uma pressão crescente de vários segmentos da sociedade, objetivando a redução dos gases de efeito estufa, tá? Mas, acima de tudo, não podemos nos esquecer que isso é um negócio, e negócio tem que manter a sua rentabilidade ou lucratividade, tá? Então, esse é um ponto muito importante que a gente não pode esquecer. Nós temos que fazer frente a todos esses desafios, mas nós temos que gerar dinheiro, né? Os alunos estão aí, não sei se conhecem o modelo do chamado Triple Bottom Line, né? Ou seja, a sustentabilidade se baseia nesse modelo dos 3 eixos. É o equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental, tá? Se eu for só para o econômico, eu vou ser um capitalista desenfreado, não vou ser sustentável, porque eu vou me basear na economia linear, ou seja, extraio, transformo e descarto. E essa não é sustentável. Eu tenho que partir para a economia circular. Extraio, transformo e reciclo, tá? Bom, mas também, se eu for só para o social, o que vai acontecer? Eu não vou gerar dinheiro
para poder sustentar programas sociais e também programas ambientais. Então, a gente vai virar o que a Venezuela virou hoje em dia, um país de 26 milhões de habitantes, dos quais 8 milhões tiveram que fugir. Tá? Também, se eu for só para o ambiental, tampouco serei sustentável. Né? Outro dia eu ouvi um comentário de um desses ambientalistas tarados, eu diria, né? Que estão o mal do planeta é o homem, vamos acabar com o homem, né? Com o ser humano. Então, também não podemos usar esse tipo de visão. Tá? Então, realmente, nós temos que manter a lucratividade, com esse dinheiro, apoiar programas sociais e programas ambientais. Tá? Portanto, a busca por uma matéria-prima alternativa, como é o caso da biomassa, do próprio gás natural e até mesmo de carvão, ela deve ser considerada. Tá? Bom, isso aí eu botei embaixo uma referência minha, tá? De um capítulo de um livro. Ok? Então, vamos adiante. Então, o refinador deve procurar por alternativas inteligentes e soluções para poder atender a todos esses requisitos que eu coloquei para vocês. Tá? E, adiante. Então, a busca por matérias-primas alternativas como biomassa se tornou, hoje em dia, uma obrigação, um must, como a gente diz em inglês, tá? A fim de lidar com a regulamentação cada vez mais rigorosa. Portanto, rotas alternativas de refino, tais como combustíveis sintéticos, estão voltando. Tá? Então, eu trabalhei muito tempo, Afonso falou, com GTL, né, Gas to Liquids. Tá? Essa rota ficou meio esquecida e agora ela está recrudescendo. Por quê? Porque o mundo está vendo que eu tenho que fazer outras coisas para poder atender às demandas sociais hoje em dia. Vai adiante. Portanto, a indústria de óleo do futuro, ela mantém os 5 segmentos que eu coloquei para vocês, mas, hoje em dia, clica. Eu vou partir do óleo, pode clicar. Tá? Mas eu vou ter que ter biomassa, gás natural, tá? E no refino eu vou ter que ter biocombustíveis e bioprodutos e também os chamados processos XTL. O que são processos XTL? Eu vou pegar alguma coisa, gaseificar, e por meio da síntese de Fischer-Tropsch, eu vou gerar novos combustíveis que, de preferência, serão de melhor qualidade que os anteriores, porque serão mais limpos, e alguns deles terão, por exemplo, no caso do diesel, um índice de cetanas mais alto. Tá? Afonso, essa turma é o que? Engenharia Química, é isso? A grande maioria é engenharia química. Tá. Bom, então vocês sabem, né, o conceito de índice de octanas e índice de cetanas. O professor Afonso, brilhante professor, deve ter dado esses conceitos para vocês já. Bom, vamos adiante. E aí, a gente tem agora o conceito da biorefinaria. O que é a biorefinaria? Nos Estados Unidos, eles têm umas promulgações que eles chamam de ACT, né? E em 2008 houve o Farm Act, né? Que é digamos, uma promulgação do governo definindo algumas coisas. E em 2008 esse Farm Act ele definiu o que é biorefinaria, né? Significa cuidado com a palavra facility, né, em inglês, né? Facility não é facilidade, facility é instalação, né? Uma instalação que inclui equipamentos e processos que converte biomassa renovável em biocombustíveis e produtos de base bio, e mais ainda, muitas podem produzir
eletricidade, né? Essa é uma característica da síntese de Fischer-Tropsch. A síntese de Fischer-Tropsch, o que ela faz? Ela é uma síntese altamente exotérmica, pela troca térmica. Nós que somos engenheiros químicos, né, sabemos que, aproveitando esse calor gerado, eu posso utilizá-lo para gerar eletricidade, né? Vamos adiante. E mais recentemente, nesse artigo que está aí embaixo, um chato do professor Falabella, ele cunhou o termo biorefinaria integrada. O que seria a biorefinaria integrada? É aquela que é capaz de converter eficientemente um grande domínio de diferentes tipos de biomassa, transformando em produtos disponíveis, biocombustível, potência e outros produtos de base bio. Tá? E, mais ainda, a biorefinaria integrada deve lidar com o problema dos resíduos. Né? Qual é o problema dos resíduos? Né? Quando eu trabalho com biomassa, né, eu, por exemplo, vou trabalhar com palha, né, de cana. Né? Eu tenho aquela quantidade enorme de palha de cana, tá? E vai sobrar alguma coisa, né? Vocês que são engenheiros químicos sabem que a segunda lei da termodinâmica é soberana, né? Mas sempre vamos ter algum problema de resíduos, né? Então, eu botei essa referência aqui, é um capítulo de um livro onde eu defino o conceito de biorefinaria integrada. Adiante, por favor. Só lembrar, esse gráfico está aí, né, mostra a quantidade de resíduos que nós temos do agronegócio. Tá? O Brasil é uma potência do agronegócio, tá? O agronegócio é importantíssimo para nós, tá? E para o mundo. É o agronegócio que alimenta o mundo. Infelizmente, eu tenho visto algumas pessoas estúpidas, né, atacando o agronegócio. Não, o agronegócio é importantíssimo para o Brasil, mas ele gera resíduos, não há dúvida. Tá? Então, a ideia é transformar essa enorme quantidade de resíduos que vocês estão vendo aí, de diversos tipos de culturas, tá, em produtos de alto valor agregado para substituir, pelo menos, parte dos produtos de refino de petróleo. Vai para o próximo. Bom, durante muitos anos, eu fui membro do Comitê Científico das Nações Unidas, da UNIDO, né? E lá a gente discutia muitos temas, inclusive a parte dos né? Biocombustíveis, bioprodutos. Tá? Esse gráfico eu peguei lá, né? E esse gráfico mostra a importância do conceito de bio para o Brasil, ou seja, o agronegócio, tá? Que pode crescer ainda mais. O Brasil ele tem esse gráfico mostra, tá? Ainda tem muita terra disponível, tá? Para ampliar o nosso agronegócio e, mais do que isso, né? Alimentar o mundo. Tá? Nós precisamos alimentar o mundo. Bom, adiante aí, por favor. Bom, e agora nós temos os ciclos da indústria química, né? O primeiro ciclo é o quê? É o ciclo da química inorgânica. Nós estivemos dedicados à química inorgânica, tá? Mas a segunda onda que vem a seguir aí, clica, né? Já é a carboquímica, né? A indústria do carvão, né? A gente ficou preso durante muitos anos, ou dependente da indústria do carvão. Aí vamos para a terceira onda, que é a petroquímica, né? Nós temos a petroquímica, né? E, finalmente, nós estamos entrando na quarta onda. E qual é a quarta onda? É aquela que nós vamos ter a nanoquímica e também a biotecnologia, tá? Ou seja, atendendo às demandas da química verde e da sustentabilidade. Certo?
Então, pode clicar. Então, essa é a economia tradicional que move o mundo por meio da indústria química, e essas ondas todas aconteceram, e nós temos que entender que estamos agora na quarta onda, ou seja, o uso de biomassa e os preceitos da química verde. Eu não vou ter tempo aqui para falar dos preceitos da química verde e o conceito de sustentabilidade. Tá? Essa é a chamada economia verde, que está agora crescendo e dominando. Vamos adiante. Bom, e aí? O que eu posso ter, né, em termos de matéria-prima de biomassa, e o que eu posso fazer com essa matéria-prima que vem de biomassa? Bom, eu tenho materiais lignocelulósicos, eu tenho materiais sacaríneos e amiláceos, e tenho óleos vegetais. Né? O material lignocelulósico, eu posso, hoje em dia, todos vocês já ouviram falar no etanol de segunda geração. O que é? Eu vou pegar o rejeito lignocelulósico da cana, ou seja, bagaço, palha, tá? E vou promover uma transformação, gerar açúcares, porque celulose é um polímero de glicose também, tá? E vou obter etanol por fermentação. Mas eu tenho outras possibilidades aí, que são essas rotas que estão em vermelho, né? Que são rotas de gaseificação, né? E essas rotas de gaseificação, por meio delas, eu posso gerar uma série de combustíveis, né? Diesel, parafinas, lubrificantes, tá? Todos esses são tradicionais produtos do refino tradicional também. Bom, eu posso transformar as matérias-primas, né, amiláceas e sacaríneas, né, e gerar etanol, butanol, hidrocarbonetos, tá? E tenho ainda os óleos vegetais, né? Os óleos vegetais, eu vou, por exemplo, promover transesterificação ou esterificação para gerar biodiesel, tá? E também tem uma rota muito bonita aqui da Petrobras, que é o H-Bio, né? O que é o H-Bio? Eu introduzo o óleo vegetal na unidade de hidrotratamento, tá? O diesel já sai com uma quantidade de carbono verde. Tá? Bom, adiante. O Afonso e Oswaldo, eu estou falando muito, fico meio agoniado. Se alguém quiser perguntar... Fica à vontade. A beleza dele. Não, mas se algum aluno quiser me perguntar, eu não tenho problema não, tá? Porque, às vezes, o menino está aí agoniado, aperreado, entendeu? Para me perguntar alguma coisa, não tem nenhum problema não. Hã? O H-Bio, isso já está sendo feito em escala ou está em pesquisa? Então, boa pergunta. O H-Bio foi, né? Mas, infelizmente, nós tivemos um problema, na minha opinião, um problema político, que o H-Bio não foi considerado como um biocombustível. Tá? Acredito eu que por pressão, né, do pessoal do biodiesel, né? Então, o H-Bio funcionou em escala industrial, mas ele não foi continuado por conta da visão da ANP, que não quis reconhecer o H-Bio. Aliás, não só o H-Bio, tá? Também o farnesano, né? Foi uma rota da Amyris, eles não quiseram reconhecer, né? O biodimetil-éter, vários eles não reconheceram. Na verdade, agindo erradamente em relação à palavra da lei, tá? Porque a palavra da lei não especificava que biodiesel é diesel FAME, ou seja, éster metílico de ácido graxo. Tá? Então, infelizmente, não continuou, Afonso. Problemas políticos, na minha opinião. Vamos lá. Não me falar em política, não, que a coisa não vai desandar. Vamos adiante. Eu sei como são essas coisas.
Bem, deixa eu só dizer para o pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida e quiser perguntando logo, porque talvez seja até melhor, enquanto a gente está com o slide aqui na frente, a gente, com dúvida, fazer pergunta, viu, pessoal? Fica à vontade. Professor, Oi? o HBIO é do coprocessamento com o petróleo, né? Isso. Mas você tem aquela outra roda de pegar o óleo vegetal e fazer o HVO, né? HVO, sim, é outra possibilidade. E aí você vai me responder, qual é a vantagem de ter HBIO em cima do HVO? Deu o HVO, não entendi. É o conceito de CAPEX, né? O que é a CAPEX, né? Capital Expenditure, né? Para fazer um HVO, eu tenho que montar toda uma unidade. Enquanto que o HBIO, não. O HBIO já usava uma unidade montada. Tá? Exato. Aí vem a biorefinaria, né? Então, exatamente, tá? Então, o HBIO tem essa vantagem de você já usar um sistema já montado. Eu não tenho que instalar tudo de novo com um gasto de capital muito grande. Você sabe que em refino tudo é muito caro. Tá? Ok? Então, vamos adiante. Então, voltando às refinarias integradas, né? Elas são muito similares às refinarias convencionais, gerando uma variedade de produtos para otimizar tanto o uso da matéria-prima como a economia de processo, né? E elas têm que usar o conceito de inovação. Aí, rapaziada, vocês sabem o que é inovação? Vamos ver se alguém aí da plateia responde o que é inovação. Ah, silêncio profundo, né? Então, inovação, gente, não é invenção, tá? Quando o professor Oswaldo, quando o professor Afonso vão para o laboratório e descobrem uma nova rota, uma nova substância, isso não é inovação, isso é invenção. Inovação é invenção mais mercado, tá? Então, inovação é somente aquela invenção que tem por objetivo atingir o mercado, tá? Certo? Então, clica aí. Vamos lá. Então, objetivando ter um melhor uso das instalações existentes, hoje em dia a gente está partindo para o conceito de coprocessamento. Tá? E vamos lá, o que é o coprocessamento, né? O coprocessamento é, por definição, a utilização de misturas em unidades já existentes. Então, isso vai de encontro à pergunta que foi feita aí pelo aluno, tá? Muito boa e muito inteligente, né? Sobre HVO, sobre HBIO, né? No coprocessamento, eu estou tentando bypassar o investimento alto que eu tenho que fazer para instalar uma nova unidade. Então, como é que eu bypasso isso? Eu uso uma unidade já existente, evidentemente, tenho que otimizar catalisador, condições de processo, mas eu não tenho que gastar numa nova instalação. Tá? Por exemplo, em princípio, óleos vegetais podem ser muito facilmente coprocessados em instalações da refinaria, né? Também diferentes tipos de bioóleos que resultam de pirólise catalítica ou não catalítica de material lignocelulósico podem sofrer processamento em diferentes unidades da refinaria. Então, o coprocessamento me permite traçar, né, tanto óleos vegetais puros, como também os bioóleos, que alguns são de lascar, tá? Aquilo ali é um óleo pesado, cheio de porcaria, tá? E o coprocessamento pode ajudar. Tá? A gente trabalhou aqui, viu, Eduardo? Oi? Nós já trabalhamos aqui no departamento, fui eu não. Trabalhou com aquele de Avelões. Você
Você sabe o que é a veloz? Você lembra o que é a veloz? Não, não sei o que é. É uma planta que fazia cerca aqui há muito tempo, e um leitezinho, importava um leite que era perigoso para danar isso. Aí que teve uma grande demanda, pelo menos de pesquisa no Aveloz. E fizeram, saiu até dissertação por aqui, mas eu estou só dando a notícia. Não, maravilha, maravilha, mas é isso. A filosofia é essa, tá? Por exemplo, essa planta, se eu não me engano, é uma que se o jegue comesse morria, tem uma história dessa? Exatamente, se o gato comesse, morria. Então, pois é, olha, você está dando um uso alternativo nobre a alguma coisa, algum vegetal que é, em princípio, uma praga, entendeu? Então, esse é o conceito da biorrefinaria integrada, tá? Exatamente. Beleza. Bom, então o que acontece, né? Aqui eu botei aqui um fluxograma bastante simplificado, mostrando, né, que eu posso realmente adicionar em diferentes unidades da refinaria. Eu não sei se todo mundo fez aqui o excelente curso do professor Afonso de refino de petróleo e gás, tá? Mas essas unidades, tá, existem, né, nas refinarias, que, por exemplo, coqueificação retardada, desasfaltação, né? São várias unidades típicas da refinaria, e eu posso nelas adicionar também esses óleos ou produtos vegetais, de uma maneira geral, tá? Né? E conseguir resultados bons, né? Isso aí, aí embaixo tem eu deixo a referência para vocês, tá? É um capítulo também de um livro, tá? Eu estou botando sempre capítulos de livros, porque estou entendendo que isso é mais uma aula, então, para os alunos, né, é bom eles pegarem os capítulos de livros, né, que a gente tem escrito aí ao longo da vida, né? Vou fazer propaganda agora, saiu agora o meu livro, né? Sobre CCUS, né? Carbon Capture, Utilization and Storage, né? Captura de CO2 e tudo. O livro está muito bonitinho, sem falsa modéstia. Foi publicado pela Springer, né? E ele chama Decarbonization as a Route Towards Sustainable Circularity, né? Descarbonização como uma rota em direção à circularidade sustentável. E aí a gente discute muitas dessas rotas nesse livro, tá? Então, puxei a brasa para minha sardinha. Infelizmente, a Springer ficou com a parte do leão e eu não ganho um tostão pelos livros vendidos, tá? Mas a gente queria publicar e eles só publicaram assim. Mas comprem que está bonito, ok? Vamos adiante. Então, podemos começar com os óleos vegetais, né? Eles são facilmente coprocessados nas instalações das refinarias, tá? Já existentes. Eu posso usar óleo de coco, de girassol, de milho, óleo de oliva, amendoim, e, né, várias coisas, tá? Na verdade, para usar óleos vegetais na refinaria, eu tenho duas possibilidades, né, de coprocessamento. Não estou falando de HVO aqui, tá? Eu tenho a unidade de hidroprocessamento e a unidade de FCC. Vai adiante. Tá? Então, a ideia é bastante simples quando eu estou na unidade de hidroprocessamento, né? Eu vou misturar uma certa quantidade de óleos vegetais com a alimentação normal, que é um gasóleo, tá? E permitir que a operação siga, né? Agora, eu também posso ter o HVO, né? Que é o que a gente chama de Standalone Unit, na qual os óleos vegetais puros são processados, gerando o HVO, mas aí não é um coprocessamento, tá? Então, claro, eu tenho que ajustar condições operacionais, tá? Para poder fazer isso. Esse próximo gráfico foi tirado. Vai adiante.
esse gráfico, né, foi tirado da tese do meu aluno, né, o Vitor, um brilhante aluno, fez um trabalho lindíssimo, né, mostrando num reator adiabático, tá, adicionando 10% de óleo de soja, né, o que, que acontece? Notem, né? O 2 é o hidrotratamento do gasóleo normal e o 1 é o hidrotratamento da mistura, tá? E notem o que, que acontece. O óleo reage muito mais rapidamente, tá? Então, existe um aumento de temperatura logo no início, né, do reator, tá? Depois, a temperatura se estabiliza e segue paralela à do gasóleo puro, mostrando, então, que realmente eu, como engenheiro químico, tenho que tomar cuidado, porque o processamento, tá, não é trivial. Tá? Pode clicar. Então, a adição de óleo de soja causa um rápido aumento de temperatura no início do reator. Tá? Vamos adiante. Né? Mas o que a gente vê aqui é que depois de 20% de altura no reator, as curvas seguem em paralelo, indicando que o que aconteceu no início do reator foi a conversão dos óleos vegetais. Depois, o que está acontecendo é a conversão do gasóleo tradicional. Tá? Enfim, não. Isso aqui é só para vocês já ficaram me perguntando, achei ótimo, tá? Esse é o HVO, né? Esse é o fluxograma do HVO. Eu não tenho tempo aqui para discutir com vocês o fluxograma do HVO, mas é uma rota que vem crescendo muito. Eu coloquei aqui apenas como exemplo, mas não é um processo, um coprocessamento como os outros, tá? Né? Adiante. O óleo de soja tem essa característica, né? Que está aí. Vamos adiante. Eu não vou falar com detalhes sobre isso que está aí, porque eu fiquei na dúvida se seria da pós-graduação ou não, entendeu? Mas, enfim, o que eu estou falando aqui são o que ocorre realmente em termos da química do óleo vegetal, tá? Ou seja, do processo catalítico. Tá? Eu tenho, então, hidrogenação, craqueamento térmico, uma reação dos ácidos carboxílicos que descarboxilam, gerando CO2, e a acroleína é gerada e pode reagir também. Enfim, a gente tem muitos estudos nessa linha do mecanismo de tratamento com hidrogênio de óleos vegetais. Vamos adiante, por favor. Bom, esses são resultados da adição de óleos vegetais à unidade de hidrotratamento. Clica aí. Né? O que é interessante, se vocês olharem nessa tabela, tá? Você vai ter o quê? Você vai ter uma diminuição do teor de enxofre, né, ao adicionar o óleo vegetal, né? Você vê que está caindo aí na tabela, tá? Quando eu vou de 6% para 12% de óleo de soja, eu caio bastante o teor de enxofre. Tá? Também, de maneira interessante, eu consigo aumentar o número de cetanas do meu produto, tá? Do meu diesel produzido por hidrotratamento. E, finalmente, como nem tudo é perfeito no mundo, eu tenho um problema nas propriedades a frio, né? Nas propriedades a frio, tá? Porque elas realmente vão piorando, né? Qual é o problema das propriedades a frio? Que eu digo sempre, tá? Diesel tem que funcionar no Nordeste, 40 graus, no Rio, 40 graus,
mas em Santa Catarina, onde dá -12, -13. Aliás, eu estou morando aqui na minha casa de campo, e aqui no inverno dá 7 graus, tá? Então, os produtos, e não só o diesel, mas também os lubrificantes, tá? Então, esse é um problema que a gente tem que ter, ou lidar com ele, perdão. Bom, adiante, né? Então, e aí, o que eu tenho? Eu tenho sempre o craqueamento do triglicerídeo, tá? E vou obter, então, essas moléculas que estão aí, tá? Esse é a base dessa reação. Vou passar rápido nisso, tá? Vamos adiante. E aí eu tenho também um mecanismo de hidrodesoxigenação, né? Que eu vou tirar, né, esse mecanismo, tá? Daí. Ok? Bom, aí vamos para o hidroprocessamento, tá? Eu vou falar rapidinho aqui para vocês, tá? Do H-Bio, né? Que realmente é uma rota que foi desenvolvida inteligentemente pela Petrobras, tá? O fluxograma a seguir, vamos lá, bota aí. Né? Então, o que é o H-Bio, né? Vocês que já fizeram um excelente curso do Afonso sabem o quê? Que o diesel que a gente usa, ele vem de diferentes fontes, tá? Ele vem não só da destilação, mas também do FCC, do coqueamento retardado, tá? E aí ele vai ser hidrotratado, né? Tem uma unidade de hidrotratamento. Qual foi a inteligente jogada da Petrobras? Vou adicionar a esse pool que já vai sofrer um tratamento óleo vegetal, tá? E o óleo vegetal, então, vai gerar propriedades diferentes nesse diesel e, mais ainda, vai adicionar carbono verde ao diesel, que é uma proposta da legislação, tá? Eu tenho que ter carbono verde no diesel, tá? Então, notem que isso se opõe um pouco à visão do biodiesel, né? O biodiesel, o que você faz? Você faz um diesel de óleos vegetais, que é bio, pero não muito, né? Porque eu faço uma reação com metanol, e metanol é petroquímico, tá? Depois eu coloco X% de biodiesel no diesel, tá? Esse aqui não. Esse aqui, o diesel já sai uma certa quantidade de carbono verde. Tá claro para vocês isso, gente? Alguma dúvida? Olhando aqui para ver se tem alguém com alguma dúvida. Tem, pessoal? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Tem alguma proporção nesse balanço entre eles? Verde. Sim. Esse é um estudo longo feito, tá? Só que eu não vou poder falar aqui, né? Mas, sim, a gente estudou e viu até que ponto a gente conseguiria colocar óleo vegetal sem piorar características do diesel. É isso aí, boa pergunta. Ok? Vamos adiante, então. Né? Só para vocês terem uma ideia do rendimento, né? A gente colocando 100 litros de óleo de soja, tá? A gente vai, para cada 100 litros de óleo de soja, a gente vai ter 96 litros de diesel e 2,2 metros cúbicos de propano. Tá? Porque é o que quebraram. Oi? 35 entre o óleo de soja para obter o diesel. Isso. Então, 35 lá. Né? Isso. Então é isso, tá? Para cada 100 litros de óleo de soja que eu colocar na mistura, eu verifico que eu vou gerar 96 litros de diesel a partir dessa matéria-prima. Tá? Então, vamos adiante. Esse é o fluxograma do H-Bio, tá? Também está eu coloquei numa publicação de um capítulo, né? Sempre dessa filosofia que para os alunos é bom capítulos, porque a gente discute mais, é muito mais abrangente do que
os artigos propriamente ditos, tá? Bom, vamos adiante. Outra coisa com a qual a gente vem trabalhando, em cooperação até com a Grécia, né? Grego, é engraçado, eles fritam tudo, tá? E a professora Estela, na Grécia, vem estudando esse conceito que é o waste cooking oil, né? O óleo de cozinha gasto, tá? E, interessantemente, eu vi agora no interior de São Paulo que tem uma empresa de biodiesel que está usando também, para o biodiesel, está usando esse óleo de cozinha gasto, entendeu? Ok? Bom, e lá na Grécia eles estão hidrotratando, tá? E vem os resultados aí, deixa eu mostrar para vocês. Próximo. Né? Eu vou mostrar aqui uma tabela rapidinho para vocês verem que hidrotratar óleo de cozinha a gasto pode ser interessante. Vai na tabela aí, próxima, por favor. Então, olha, vocês vão clicar, vocês vão ver que realmente, olhando aí as propriedades, tá? Clica aí para mim, por favor. Né? A gente tem uma cetanagem bastante alta, a gente não tem impurezas, tá? A gente não tem acidez desse óleo vegetal usado, né? Que foi usado para fritura, tá, gente? E tem um poder calorífico bastante alto, tá? Então, os gregos notaram que hidrotratar óleos vegetais usados de frituras pode ser uma rota bastante interessante, tá? Vamos adiante. E alta estabilidade também, esqueci de falar. Bom, agora, para terminar, eu vou falar nos famosos bioóleos, né? O que são os bioóleos? São aqueles que resultam da pirólise, que pode ser catalítica ou não catalítica, tá? De resíduos lignocelulósicos de biomassa. Aí do lado está uma fotozinha do bioóleo, para vocês verem a porcaria que é isso, tá? É um negócio viscoso, fedorento, tá? Difícil de trabalhar com ele, tá? Clica aí. Né? Tanto o bióleo gerado por por rota catalítica ou não catalítica, né? No catalisador a gente usa umas eólicas SM5, tá? A gente tem diferentes composições, tá? Então, a gente, no final, estudando a composição, tá? A gente resolveu estudar trabalhar com o bióleo CPO, tá? Bom, vamos adiante. O que acontece é que esses bióleos têm muita instabilidade, né? Quando eu tenho a pirólise rápida, eu tenho uma baixa viscosidade, tá? Mas, para usar esses bióleos, eu preciso que as propriedades iniciais deles sejam retidas, tá? E o que acontece é que eles podem sofrer muitas reações e provocar um aumento na viscosidade em função do tempo, né? Aí eu estou mostrando aqui para vocês na próxima, né? Então, a gente tem que definir o que a gente chama de parâmetro de estabilidade, né? Esse parâmetro de estabilidade vai afetar a performance desse bioóleo em qualquer unidade que seja, e eu preciso realmente ter esses dados, tá? Então, vamos adiante aqui, na próxima. Olha, esse é um parâmetro de estabilidade, isso foi uma tese de PhD, tá? Mostrando que o que está acontecendo? Com o tempo, eu vou tendo reações internas
e eu vou aumentando a viscosidade. Ao aumentar a viscosidade, eu tenho uma série de problemas. Tá? Bom, vamos adiante. Eu, muitas vezes, preciso fazer um pré-tratamento desse bioóleo para que eu possa utilizá-lo, tá? E muitas vezes eu tenho que usar zeólitas ácidas num pré-tratamento para poder utilizar esses bioóleos, tá? Na unidade FCC, que vai aparecer na próxima transparência, né? Transparência é coisa de velho, né? No próximo slide, né? Clica aí. Ainda uso muito esse nome, viu? Né? Então, né? Desde 97, na Petrobras, a gente vem trabalhando com a possibilidade de introduzir. Na verdade, desde os anos 80, em Manaus, na refinaria de Manaus, a gente estava tentando processar óleos vegetais, desculpe, não no FCC. Tá? Agora, no caso do bioóleo, a gente tem um problema de insolubilidade no gasóleo. Tá? Muitos colegas trabalharam com isso, meu querido amigo Avelino Corma, tive com ele agora na Espanha, tá? Avelino Corma é hoje em dia um dos 10 cientistas mais citados no mundo. Ele tem um fator H de 200 e alguma coisa, ou seja, e ele trabalhou também nisso, tá? E então a gente notou alguns problemas ao coprocessar bioóleo, tá? Na unidade de FCC, vai adiante, tá? E vários estudos, né, foram feitos, inclusive aqui embaixo, né, um trabalho feito pelo Henrique Cerqueira, que foi meu aluno, fez tese comigo, e junto com meu querido amigo português já falecido, Ramon Ribeiro, professor Guiné, grande pesquisador francês, meu grande amigo, tá? A ideia é estudar também o impacto, que eles estudaram o impacto desse bioóleo, tá? Mas notaram uma grande desativação, quer dizer, bioóleo pode ser usado, mas é complicado. Vai adiante. A Andréia Pinho, né, minha ex-aluna, querida, uma moça extremamente inteligente e competente, estudou também na Petrobras, ela tem um cargo de consultora sênior na Petrobras, tá? E ela conseguiu tentar trabalhar com bioóleo, tá? Mas quando o teor de bioóleo era muito alto, né? E porque o bioóleo tem uma instabilidade grande, tá? A gente não podia injetar direto junto com a carga, tá? Então foram estudos, eu estou apenas dizendo para vocês, mostrando que muitos estudos têm sido feitos na linha de colocar bioóleos em unidades da refinaria. Aqui eu estou falando de FCC. Então, na próxima, clica. Né? Os estudos da Andrea revelaram um importante efeito de escala. Tá? Por quê? Porque você pode ter uma injeção segregada, porque o bióleo tem propriedades e uma viscosidade muito diferentes. Tá? Então, algumas coisas que funcionaram desculpe, que não funcionaram em escala de laboratório, surpreendentemente, funcionaram em planta piloto, tá? Mostrando que existe um efeito positivo de escala aí nesse caso. Tá? Bom, aí a gente tem uma pergunta, né? Será que o carbono verde está sendo retido nas frações nobres, que é o que a gente quer? Tá? E aí a gente teve algumas surpresas desagradáveis. Tá? Por quê? Nós trabalhamos com carbono 14, tá? E indicaram que muito do bioóleo, né, do carbono do bioóleo,
foi para a fase gasosa e para a fase coque, tá? E no caso da gasolina, apenas 7%, tá? Então, colocar bioóleo no FCC pode ser, não seja realmente a rota mais interessante. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo mostrar para vocês, gente. Estou querendo mostrar para vocês que estudos são feitos para mostrar de maneira clara que diferentes matérias-primas podem ser usadas, mas nem sempre e em todas as unidades, tá? Ou seja, eu estou mostrando aqui para vocês dados que não foram muito bons, tá? Ok? Bom. Agora eu vou mostrar um dado que funcionou bastante bem, que é a tese do Vitor, meu aluno, que é o coprocessamento na unidade de desasfaltação, tá? O que é desasfaltação? Com certeza, o professor Afonso já ensinou, né? É uma extração líquido-líquido usando um solvente, tá? Então, o solvente promove a solubilização das moléculas, né, que estão localizadas em micelas, né, na parte externa das micelas, e o produto é conhecido como óleo desasfaltado porque tem um teor de asfaltenos muito baixo e o rafinado, né, tem uma alta concentração de asfaltenos. Olha lá, vamos lá, adiante. Né? Então, essas são, né, as moléculas que a gente tem, tá? Pode clicar. Né? São essas micelas, tá? E o resíduo de vácuo, que é usado como carga na unidade de desasfaltação, ele tem essas micelas aí, entendeu? Bom, vamos adiante. Então, né, o que acontece? O resíduo de vácuo ele pode ir para a unidade de coqueamento retardado ou pode ir para a unidade de desasfaltação, tá? E a unidade de desasfaltação vai gerar um produto que é bastante nobre e que vai ajudar a alimentar a unidade de FCC. Clica aí. Né? E essa estou mostrando aqui rapidinho, a unidade de desasfaltação. Tá? Bom, adiante. Né? Independentemente do tipo de bioóleo, as propriedades dos óleos desasfaltados variam linearmente com a quantidade de bioóleo. Então, esse é um ponto que a gente estudou bastante. Tá? Pode clicar. Né? E pode clicar. Enfim, é só para mostrar a vocês que nós estudamos vários tipos de bioóleo na unidade de desasfaltação. E o que aconteceu? Vamos adiante, por favor. Próximo. Next. Falar em inglês, o Oswaldo entende melhor. Oswaldo, fala como um aluno meu que diz assim, matemática eu não sei, mas no português eu me agaranto, entendeu? Então, então, o que aconteceu, tá? Vai, pulou alguma. A música, isso aí. Vai uma para trás. Tá aí. Né? Olha o que aconteceu. Na unidade de desasfaltação, a gente tinha aquela porcaria antes da desasfaltação, e depois da desasfaltação eu gerei um gasóleo de altíssima qualidade. Tá? Então, ele pode ser usado diretamente na unidade de FCC e usando óleos vegetais, eu vou poder aumentar a qualidade e a quantidade de óleos desasfaltados, tá? E eu vou incorporar mais carga à unidade de FCC, que é a unidade mais lucrativa da refinaria. Tá? Então, isso eu queria mostrar. Mostrei um caso em que não é tão bom usar bioóleo, né? Que é o caso da unidade de FCC, e mostrei um caso em que é muito bom você usar bioóleo, como é a unidade de desasfaltação. Tá? Então, vamos adiante, só para terminar.
né? Então, o coprocessamento de óleos vegetais e bioóleos em unidades já existentes nas refinarias pode ser uma alternativa interessante, já que o impacto sobre a CAPEX seria praticamente, né, não significativo, tá? Comparado à construção de uma nova unidade dedicada. Tá? Contudo, desafios que têm a ver com o armazenamento e lidar com esses bióleos e óleos vegetais, né? Por quê? São cargas, enfim, orgânicas, né, que podem gerar, tem micro-organismos muitas vezes. Então, a gente tem que tomar cuidado e tem que bypassar isso com muito estudo. Vai adiante. Os bióleos são uma matéria-prima promissora, mas eles têm características que precisam ser estudadas, e algumas vezes eu tenho que fazer um beneficiamento antes de usar o misturar com o petróleo nas refinarias, tá? Enfim, eu tenho que tentar, para melhorar a economicidade, minimizar ao máximo esses pré-tratamentos, porque eles são sempre caros, tá? E a maior barreira a ser ultrapassada é a tendência de formação de coque nos catalisadores. Próximo. Com respeito ao coprocessamento, né, a maior preocupação ainda reside na presença de compostos oxigenados nessa alimentação, porque, né, óleos, vegetais e bióleos têm muito oxigênio, o que pode levar à formação de produtos indesejados, causando a desativação dos catalisadores e também envenenamento. Mais ainda, a estratégia de mistura é limitada à deficiência de hidrogênio na carga. Tá? Por quê? Quanto menos hidrogênio na carga, mais coque. Lembrem-se que coque é uma espécie que tem uma relação hidrogênio-carbono muito baixa. Se na carga eu já tenho isso, eu vou tender a formar mais coque. Né? Então, portanto, como conclusão final, tá? Novos sistemas catalíticos e processos alternativos ainda estão em desenvolvimento para tornar a tecnologia de coprocessamento de óleos vegetais e, sobretudo, de bioóleos uma tecnologia que possa ser usada sem maiores problemas. Tá? E, para terminar, eu vou terminar com mais um poeminha do Neruda, que diz assim, né? Tudo acertaremos pouco a pouco. Te obrigaremos, mar, te obrigaremos, terra, a fazer milagres. Porque em nós mesmos, na luta, está o peixe, está o pão, está o milagre. Obrigado, gente. Muito obrigado, viu, Eduardo? Diga, meu querido amigo. Você está vendo o Oswaldinho surfando aí desse negócio? Tá conseguindo ver? Oswaldinho, o Oswaldinho, ele é levinho, ele surfa com facilidade. Oswaldinho é o nosso. Como é que volta aqui para a tela depois? Aqui é para cá, é? Pronto. Agora foi, né? É só chegar aí que É só chegar. Mas é porque eu não fiquei, acabei do pequeno. Nós estamos. Não, Oswaldinho, fique com você à vontade aí. Pode. Vem, pessoal, fica à vontade agora. Pergunta. Gente, a sala está cheia, viu? Não sei se você está vendo aí. Está vendo a sala? Estou vendo a sala cheia. Estou vendo a sala cheia, eu adoro sala cheia. Então, gente, algum comentário? Pode. Olha lá, Luiz
Luiz. Tem um aluno, Luiz. Luiz. Professor, está dando para me citar? Estou te ouvindo sim, Luiz. É a respeito de... A gente sabe que há novas metodologias de processamento de combustíveis, mas do ponto de vista, vamos dizer assim, de design de reatores de processos, há alguma novidade, novas tecnologias para processamento em si, ao invés da matéria-prima ou... Você fala do hardware, é isso? Do reator. Isso. Não, há novidades. Inclusive, essa ideia que a Andrea lançou de você injetar em diferentes posições no reator, tá? Sim, há novidades. Não são grandes mudanças, por quê, gente? Nós vivemos num mundo onde o dinheiro está caro, né? Sobretudo no Brasil, né? Que a gente está sendo agora afogado com taxas de juros, né? Cada vez maiores, né? Então, o dinheiro está caro. Então, o dinheiro estando caro, a gente não consegue colocar novas unidades inteiras, tá? Mas há modificações, digamos, pontuais, como a Andréa bem colocou no trabalho dela de FCC, tá? Uma boa pergunta, Luiz. Obrigado. Aqui, ó. Tem outra pergunta? Pois não, pode ir. Liga? Sobre aquela parte que você falou sobre a reutilização do óleo de cozinha. No caso, seria o óleo de cozinha doméstico? Como é que seria a coleta desse óleo? Assim? Boa pergunta, né? Você precisa ter, como na Grécia, tá? Um programa municipal onde os caminhões passam recolhendo nos restaurantes, tá? O óleo de cozinha usado, tá? E aí esse óleo de cozinha é levado para a refinaria, ou enfim, a unidade de hidrotratamento, tá? Mas você tem que ter um programa... Na verdade, você tinha que ter primeiro uma coisa que falta no Brasil, que é a educação da população, né? A verdade é que nós, brasileiros, somos muito mal educados no que diz respeito ao ambiente. Né? Eu sempre conto essa história, que a gente tinha uma vizinha que era muito elogiada porque ela lavava a calçada. A dona Cotinha lava a calçada. Dona Cotinha era uma criminosa. Né? Gastando água, que é um bem comum, valiosíssimo no mundo, para lavar a calçada. Pega uma vassourinha e varre a calçada e acabou. Entendeu? Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Nós somos muito, muito ignorantes. E mais ainda, eu queria falar para vocês que existe um conceito importante que se chama a ética como ação pragmática do discurso. O que a gente vê? Um bando de gente falando que é isso, que é aquilo, que quero ser verde, que quero ser não sei o que lá, aí vai para casa, toma banho quente de 1 hora. Entendeu? Por aí. Então, quer dizer, a gente, sobretudo os políticos, né, que dizem uma coisa e fazem outra, né? Então, lembrem-se sempre, a ética como ação pragmática do discurso, tá? No que diz respeito ao ambiental, eu, por exemplo, tinha um vizinho lá no meu prédio, né? Rapazinho muito bonzinho, maconheiro que ele só... E outras cositas mais que ele usava. Então, o que acontece? Esse cara ia abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas pelo bem do ambiente, mas tinha um serviço de delivery da favela de maconha, de drogas e tudo, aumentando a criminalidade. Né? Então, né, as pessoas não agem pragmaticamente em relação a seu discurso. E esse é o grande problema do Brasil. Por quê? Porque falta educação e falta educação também ambiental, mais ainda. Já falta a básica, quanto mais a ambiental. Né? Vocês estão de acordo comigo? Estão calados ou porque não concordam comigo? Boa. Tem que perguntar se está de acordo. Né?
Eu não sou contra que você dê um tapa na pantera, não é isso que eu estou falando. Mas o problema é você incentivar o tráfico, né, dessa maneira como esse rapaz. Né? Que acabou, coitado, numa situação horrorosa, entrou numa divinó, perdeu o apartamento dele. Né? Enfim, a coisa é complicada. Tá? Vamos lá, mais perguntas. Mas pergunta, você está vendo aí que o negócio é animado. Ele está levando pergunta para casa. Vai lá. Dentre os óleos vegetais, qual que tem assim uma característica que está sendo utilizado mais na indústria? Porque o meu questionamento é, você citou alguns dos óleos, né, que pode ser de soja e tal, sendo que, por exemplo, de azeite, o óleo da oliva, né, tá caro. Então, não seria interessante inserir dentro de um processo, né? Então, qual desses óleos, assim, vegetais que está sendo mais usado? Com certeza. Acho que a sua pergunta também é muito boa e muito inteligente. Na verdade, o que a gente tem? Primeiro, a gente tem um problema de que óleos vegetais são características de países mais pobres, como o Brasil, tá? E de menos tecnologia. Tá? Então, os países mais ricos, tá? Na verdade, não tem muito óleo vegetal. Tá? Então, esse é um ponto que nos bloqueia. Agora, a outra força motriz, a gente diz em inglês, the driving force, né? É a força motriz ambiental. Tá? E isso está fazendo com que alguns países realmente estejam querendo importar óleos vegetais para fazer HVO, né? Então, Hydrotreated Vegetable Oil, né? Óleo vegetal hidrotratado, tá? Mas tudo ainda é muito novo, né? Sobretudo no que diz respeito ao bioóleo, né? Que vem de uma pirólise. Tá? Então, eu não saberia dizer onde a gente está tendo realmente mais rotas comerciais, tá? Porque elas são ainda muito novas. Mas complementando o que você está falando, Falabella, é só dizer, por exemplo, o óleo que sai de frente desse negócio é o óleo de soja. Em função de quê? Em função da escala, da alta produção da soja, a produção, principalmente aqui no Brasil, né? A produção da soja em alta escala aí é ela que leva. Geralmente eu falo nas minhas aulas, quando começaram esse negócio do biodiesel, a ideia inicial, o primeiro governo de Lula, aquele negócio todinho, era com mamona. Só que, os caras depois viram que o litro do óleo de mamona era mais caro que o litro do biodiesel produzido. Aí a conversa foi feita, goela abaixo, todo pensando em mamona. Com certeza, com certeza. Então, isso é que a gente tem que ver, tá? Se vai fazer incentivo. Eu, particularmente, não acredito numa política nacional para um país continental como o Brasil. Tá? Como eu disse, eu sou professor honorário da China. A China tem várias políticas regionais em função das diferentes matérias-primas. Tá? Então, eu fico pensando assim, não, tá bom, mamona não tem o que fazer com mamona, né? Então, tá bom, vamos incentivar para que o óleo de mamona saia muito barato e, a partir do óleo de mamona, eu possa fazer um coprocessamento, por exemplo. Tá? Enfim, mas tudo isso depende de programas governamentais. Né? E a coisa está muito difícil. Eu, por exemplo, hoje acabei de saber que a minha unidade, a UFRJ, teve a água da reitoria cortada porque não pagou, né, a conta. Né? Então, o cobertor está curto, né? O dinheiro não está aparecendo. Né? Mas, enfim, isso a gente precisaria ter políticas, na minha opinião, regionais. Por exemplo, carvão.
vou usar carvão sim. No sul do Brasil tenho muito carvão, vou usar carvão sim e vou fazer, sei lá, CCUS, vou capturar, né, o CO2, né? Vou fazer dimetiléter, que é importantíssimo, tá? Carvão para o Nordeste? Não, não é, mano. No Nordeste eu tenho óleos vegetais, entendeu? Na minha opinião, eu teria que ter políticas diferenciadas para as diferentes regiões de um país que é um país continental, como o Brasil. Eu não posso. O Uruguai tem uma politicazinha lá dele só. Eu sou consultor do Uruguai, tá? Tudo bem. O Uruguai tem 4 milhões de habitantes, é um país pequenininho. O Brasil tem 220 e é o quarto maior país do mundo, né? Entendeu? Então, esse é um ponto. Ok. Mais alguma pergunta? Bora lá, pode fazer. O Sozol está doido para fazer uma pergunta. Não, eu vou fazer depois. Depois de quê? Parabéns para ele. Não, porque Não. Quer que eu faça? Faça Só com respeito ao bioóleo, e as espécies que estão no bioóleo depois dessa pirólise, ainda são passivas de sofrer oxidação. Nós estamos trabalhando com bioóleo, então a gente tem a possibilidade de utilizar a atmosfera inerte para evitar a decomposição de algumas espécies. Então, você acha isso importante fazer assim, continuar trabalhando sem oxigênio? Com certeza. Com certeza. Se chama química fina, tá? Eu trabalhei muito com o líquido da castanha de caju, tá? E a gente tinha que fazer uma destilação em película cadente para não, digamos, perder as propriedades do líquido da castanha de caju, que é uma porcaria, se cai na pele, queima, né? Todo mundo adora castanha de caju, como todo dia, mas tem que ser cozida. E ao ser cozida, sai aquele óleo, só que aquele óleo é riquíssimo em derivados oxigenados fenólicos, que podem ser usados para química verde, entendeu? E química fina. Aquilo ali eu já me queimei. Realmente, o que você acabou de dizer, eu queimei uma mão todinha. Pois não é? Semana depois, você ficava puxando a pele. Exato. Então, esse é um ponto, entendeu? Na verdade, a biomassa, Papai do Céu já deu para a gente uma riqueza de derivados da biomassa que a gente tem que começar a aprender a usar de melhor maneira, sobretudo para fármacos, para química fina, tá? Porque já vem, né? Já estão os derivados ali. Eu não preciso é o conceito de economia atômica, né? Eu não preciso fazer mais transformações para chegar no produto que eu quero. Então, o que você diz é perfeito, João. Como dizem os gringos, I couldn't agree more, né? Não poderia concordar mais. Então, a sua consultoria foi muito valiosa, porque a gente agora vai continuar de uma maneira mais correta. Porque a gente estava pensando em não usar o nitrogênio, e agora a gente vai voltar a usar. Muito obrigado. Imagina, querido. Com todo prazer. Depois eu passo o Pix para você depositar a minha... Olha, eu sou irmão de Caco Antibes, tenho horror a pobre, tá? Então eu quero ir em euros, tá? Bom? Como é que ele está? Está bem? Ele está em Portugal. Meu irmão está em Portugal. Está em Portugal, ele na verdade... Peraí, desculpa essa porra. Desculpa. Que fica ligando para mim o tempo todo, não aguento mais isso. Meu irmão, ele está em São Paulo, né? Ele foi mandado embora da Globo, como a grande maioria dos atores mais salário, mais famosos, e ele foi para São Paulo, está trabalhando no canal Disney, mas nesse momento ele está em Portugal, que ele está fazendo uma peça lá em Portugal. Ele é muito querido em Portugal, os portugueses adoram ele. Entendeu? Angolanos também, né? Angolanos também. Aliás, que gente... Eu dei agora 2 cursos para Angola. Que gente simpática, agradável. Olha, estou fã dos angolanos. Beleza. Eu também já fiz curso com eles uma vez. Gente muito boa. Dei uma perguntinha sobre GTL. Nós tivemos na semana passada um seminário. Sim. GTL. Ah, que legal. Os alunos aqui, eu estou perguntando, eles estão do Senai. O Senai hoje está com o ISE, que é o Instituto Senai de Inovação.
Então, tá muito Eles estão aproveita que eles estão com dinheiro à beça, porque eles estão namorando. Não é assim, não. A política está do lado deles, eles estão ricos. Não, GTL, eu trabalhei 30 anos com GTL, né? Fui gerente na Petrobras da célula GTL e tudo, então tenho aqui uma grande experiência nisso. Eu me lembro, a sua palestra, o segundo PDPet foi no Rio, eu acho que foi em 2003, isso. Isso. 2003. Você deu uma palestra sobre GTL. isso. Lá no Hotel Glória, no caso. Exatamente, no Glória, né? Que hoje em dia nem existe mais. Existe mais não Hotel Glória? Não, quer dizer, está fechado como hotel, né? Certo. Entendeu? E era um hotel lindo, eu adorava. Muito bacana. Mais uma pergunta aqui, lá vai. Minha pergunta é sobre os catalisadores aí com processamento. Você mostrou aí que era níquel molibdênio suportado em alumínio, né? Tem mais algum? Ou tem isso em escala industrial? Não, com certeza. No caso do hidroprocessamento, os catalisadores não mudaram. Continuam os mesmos, cobalto molibdênio, níquel tungstênio, tá? Suportados em alumina. Eles não houve nenhuma mudança assim, digamos, significativa, né? Aliás, outro dia eu soube que o Henrik Topsey, né, morreu, né? Ele regulava comigo e tudo, eu fiquei com medo, né? E eles foram os primeiros. O pai dele, o Haldor Topsey, que eu conheci, tá? Morreu até um tempo, com 100 anos. Ele foi um dos grandes desenvolvedores de catalisadores de hidrotratamento, tá? Mas já morreu tem alguns anos, morreu até a idade de 100 anos, entendeu? A turma que trabalha com química, morrer com 100 anos é bom, né? Não, tá igual o meu filho para minha sogra, né? Minha sogra está com 97 anos, durona, gosta de um goró, toma um goró comigo, não sei o que e tudo. E aí meu filho diz para ela, se você continuar comendo e bebendo como você come, você vai acabar morrendo jovem, entendeu? Trabalhou com catalisador, mas o catalisador não entrou na vida dele, né? Eu não ouvi direito o final da frase. Você trabalhou com o catalisador, mas o catalisador não entrou na vida dele. Viveu muito tempo. Não, com certeza. Enfim, então é isso, gente. Eu vou almoçar, porque eu ainda não almocei, tá? Porque então, e a gente puxando aqui você, né? Então, mais uma vez. Tem enorme prazer. São amigos queridos, Afonso e Oswaldo. Pedido deles é sempre uma ordem para mim, tá? E sempre que eu puder, eu tenho uma agenda muito louca, com as milhões de consultorias que eu faço. Eu não me aposentei, tá? Estou velho, mas não me aposentei. Então, eu ainda dou 2 cursos na pós-graduação, 1 curso na graduação, tá? Lá na UFRJ. Então, e estou morando na Serra, né? Ou seja, estou a 100 quilômetros do Rio. 100 quilômetros, né? Eu e a bicharada toda que tem aqui, né? Acho que eu mandei para você, Afonso, outro dia apareceu uma onça aqui no meu condomínio, aí todo mundo toma cuidado com os cachorros pequenos e tudo. Eu tenho uma cachorrinha, né? Então a gente tem que... Aqui tem tudo quanto é bicho, você pode ir na coati, teiu. Vocês conhecem teiu? Sabe o que é teiu? Não. Teiu é um lagartão grande, assim, de mais de 1 metro. E na Bahia eles comem teiu, entendeu? Aí outro dia tinha um... Aqui tem outro nome. Tejo. Então é isso. O teiu a gente tem muito aqui também. Tem tudo, você pode imaginar, tudo. Lobo. Eu tenho o Tejo também, no meu condomínio. Tem até lobo aqui. Lobo-guará apareceu outro dia. Então, mas é isso, gente, olha, um abraço para todos, um prazer enorme. Os alunos que quiserem entrar em contato comigo, estou à disposição. Eu sou um educador e tenho prazer enorme em compartilhar esses muitos anos em que eu estive atuando na indústria, na academia e também em órgãos regulamentares. Ok?
Valeu, muito obrigado mais uma vez, viu? Nada, grande amigão. Um abraço. Eu estou saindo agora, então, tá? Tá certo, um grande abraço, tudo de bom. Tchau. Vou parar a gravação. O próximo que vai apresentar seminário, a gente dá um intervalozinho de 5 minutos. Eu peço para a turma que dá boas-vindas, né, oficialmente. A turma que recém entrou, nós tivemos um ingresso de 999 novos bolsistas, tá certo? E nós tivemos, assim, um momento novo, né? Porque o professor Eduardo Falabella, não sei se vocês sabem, ele é irmão do Miguel Falabella,